Eu fico a pensar nessa liturgia de hoje, a partir de um pensamento, de um critério. Jesus, ele é como um professor, um mestre, que precisa repetir muitas vezes o mesmo assunto para ver se o aluno entende a mensagem. Então, quando um professor percebe que o conteúdo é indigerível, quando o professor percebe que aquele conteúdo é complicado, quer ver, quando eu fiz filosofia, nós tínhamos alguns textos filosóficos para a gente tentar entender, mas era um emaranhado de palavras que ficava assim meio confuso, né? Então Jesus falava de algo que era muito difícil para ser compreendido, por isso que domingo passado ele falou, hoje ele fala, nós estamos a ver, né, há uma sequência de 3 momentos, Jesus falando da sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos, pelos mestres da lei. Eles vão lhe condenar à morte, vão lhe matar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Lembra que domingo passado Simão Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. E aqui nós podemos dizer uma coisa que é preocupante. O cristianismo hoje é apenas a religião do oba-oba, muito louvor, muita glória, nada de renúncia, nada de cruz, nada de sofrimento por causa do Cristo, nada de mudança de vida, né? Às vezes a gente vai para esses encontros assim, com muita louvação, com muito show, o som muito empolgante, os cantores assim chegam a fremir quando cantam, faltam levitar. Ah, que encontro bacana, eu saí de alma lavada. Mas mudou alguma coisa na sua vida? Não vem esses artistas famosos de fora para fazer o seu número na cidade, aí vai um monte de gente e lota. Você participou, irmã? Olha que maravilha, eu cheguei, faltei dar um treco, um piripaque de tanta leveza. Mas não muda nada. No outro dia é como alguém que toma uma dose de cachaça, fica bêbado, ali meio tonto, no outro dia volta a estaca zero, né? Fica leve, toma, aí fica assim, né, meio zambeta, no outro dia está ali com a ressaca danada, mas não muda nada. Queridos irmãos, Jesus, olha como é interessante o evangelho de hoje. Jesus atravessava com os apóstolos a Galileia. E olha que coisa interessante, essa nota está aqui, não é por acaso. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Ou seja, Jesus sabia que a multidão corria atrás dele por causa dos milagres. Jesus sabia que aquela multidão estava atrás de Jesus por causa de multiplicação de pão, por causa de cura de um leproso, né? Por causa de alguém aleijado ele colocou de pé, alguém que estava cego ele recuperou a vista, alguém que estava com cão no couro, Jesus foi lá e botou para fora. Então a galera corria atrás de Jesus por causa desses espetáculos. Então Jesus tomou os 12 e começou a caminhar a Galileia sozinho e fez algo para que ninguém soubesse, porque Jesus estava tentando ensinar os 12, já que ele não conseguiu ser compreendido pela multidão, ele quer ser pelo menos compreendido pelos 12. Queridos, às vezes a gente tem alguns projetos, a gente não consegue realizar, a gente fica meio frustrado, né, diácono? Muitas vezes a gente tem um sonho, como eu desejo ver essa igreja tão bonita, bem arrumada,
para dar dignidade ao nosso povo. Oh, mas está difícil. Oh, queridos irmãos, eu fico tentando imaginar se eu fosse Jesus, como Jesus sofreu pela incompreensão. Às vezes desiste fácil dos nossos projetos, porque muitas vezes o nosso ideal é superficial, não tem profundidade. Imagine vocês, né? É interessante vocês pegarem o capítulo 28 de Mateus. Vejam os versículos 16 e 17, o que diz lá. Diz que os apóstolos não acreditaram em Jesus, diácono, depois que Jesus ressuscitou. Oh, queridos, que decepção. Veja, eles começaram a crer depois da ressurreição, mas eles não acreditavam em Jesus. Por isso que quando Jesus foi para a cruz, onde estavam os apóstolos? Porque eles pensavam assim: nós vamos para Jerusalém, Jesus vai derrubar Herodes do poder, com o braço estendido, com mão forte, e nós vamos assumir cargos de importância lá no império. Era assim que eles estavam pensando, Lara. Eles não pensavam que tinham que dar a vida. O capítulo 10 de Marcos, versículos 27 e 28, Simão Pedro chega a perguntar a Jesus: Mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber em recompensa? Oh, queridos, eles pensavam em privilégios. Eles não estavam, por isso que Jesus repete mais uma vez: olha, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois da morte, ele ressuscitará. E o capítulo 10 de Marcos, lá no versículos 33 e 34, pode observar Jesus repetindo a mesma conversa, porque eles não estavam entendendo. Como hoje tem muita gente que quer seguir o Cristo, mas o Cristo, quem dita a regra sou eu. Eu quero apenas o batismo, nada de compromisso com a fé. Eu quero apenas ser cristão, nada de assumir a camisa. Eu quero apenas, porque é até estranho alguém dizer que torce para o Flamengo e usar a camisa do Corinthians, não é verdade? Assim também é o cristianismo. Quem adere ao cristianismo tem que fazer da vida de Jesus Cristo, tem que deixar transparecer. É por isso que o capítulo 5 de Mateus, lá no versículo 16, ele diz assim: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens possam ver essa luz em vocês e glorificar a Deus. Aqueles que aderem à fé cristã, queridos, vocês observaram a primeira leitura? Olha o que diz, olha como é que começa a primeira leitura de hoje. Um autor piedoso que escreve esse livro daquela composição dos livros sapienciais: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei. Oh, queridos católicos, um cristão tem que ser no mundo um sinal de contradição. Pegue o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Veja o que é que Paulo diz nos versículos 1 e 2. Que não vos conformeis com o mundo, mas transformai o mundo com a vossa maneira de agir. Não, eu sou cristão porque eu fui batizado, eu creio em Deus. Aí você vai ver, o pensamento é mundano, o comportamento é malévolo, a vida é uma miséria de comportamento. É muito fácil ser cristão desse jeito. Oh, querida comunidade, eu sempre tenho dito, não é fácil aderir ao cristianismo. O que o padre tem sofrido
Nesses últimos dias, um monte de gente querendo batizar seus filhos. Mas batizar é fácil. É muito fácil, é só jogar ali a água, dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Está batizado. Mas o mais importante não é receber o sacramento, é viver o sacramento. Tem gente que fica com raiva do padre. Deveria agradecer, muito obrigado, padre, porque o senhor não brinca com aquilo que é sagrado. O problema é fica com raiva, sai bicudo, chutando o pau da barraca. Ah, eu já sei onde é que eu vou batizar. Bom apetite. Vai lá. Talvez aquele que batiza de qualquer jeito não está nem aí para você. Só quer saber daquela espátulazinha que você deixa no cofre da igreja. Infeliz. Querida comunidade, a fé não é uma brincadeira. Por exemplo, eu não tenho dificuldade, hoje mesmo alguém me perguntava lá na comunidade Santíssima Trindade: ô padre, minha criança passou 3 anos na catequese, eu vivo junta, ela já é uma adolescente, o senhor não vai batizar não, é? E eu respondi: nessa situação eu batizo, porque ela, pelo menos eu acredito que ela recebeu uma orientação do seu catequista, e ela pode responder por ela mesma o que está querendo da vida. Por você eu não batizaria não. Porque como é que você pede para o seu filho o sacramento se você nem acredita nessas coisas? Parece contraditório. Eu acredito no batismo, mas não acredito no sacramento do matrimônio. Que coisa ridícula. O problema, queridos, é que a gente não quer compromisso. O problema é que a gente não quer levar a sério as coisas. A gente quer brincar. A gente não pode brincar de ser casado. A gente tem que levar a sério. Para aqueles que talvez tenham uma vida irregular porque não podem casar, porque já tem uma situação de segunda união, para esses não tem problema. Diz o documento do sínodo da arquidiocesano de 2003. Queridos, não é fácil seguir o Cristo não. A vida é difícil. Então veja, a primeira leitura de hoje, o capítulo 2 do livro da sabedoria, diz que aquele que vive a justiça causa empáfia aos ímpios. Uma pergunta que eu faço a vocês: você por acaso, alguém já olhou para você e sentiu em você uma contradição, porque o estilo de vida deles é diferente do seu? Eu quero dizer uma coisa para você do fundo do coração: quem aderir ao cristianismo de verdade, prepare-se para viver na solidão. Porque é fácil viver a promiscuidade, você tem muitos amigos. Agora, quando você abraça de verdade o cristianismo, prepare-se para você se tornar sinal de irrisão para os seus amigos. Começa dentro da sua casa. Olha, só quer ser santo. Eu não sei se isso acontece lá na casa de vocês. Eu quero acreditar que não acontece. Quando você pega um tecinho para debulhar, eu quero acreditar que a família se junta a você para rezar. Quando isso acontece, louve a Deus. Leia o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com Pedro e João, quando eles saíram do sinédrio, eles apanharam. E olha o que diz o versículo 41, diz que eles saíram do sinédrio contentes, porque apanharam por causa de Cristo. A gente não aguenta nenhuma pressão, já desiste logo, É só dar um acocho, a gente já, é um monte de frangote, um monte de fraco na fé. Começa na igreja, se o padre disser não, no outro dia, agora eu vou encontrar Jesus, é muito fácil. Eu não sei se vocês já perceberam, na igreja católica, para você ser católico mesmo, existe uma exigência grandiosa, quase
como se dissessem: eu quero testar você, se de fato você quer ser católico mesmo. Nessas outras não, basta dizer: venha, 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 chega, a porta está aberta, acolha. Queridos irmãos, é muito fácil ser cristão assim. Mas ali, olha que coisa interessante, Jesus estava ensinando a eles, caminhando, atravessando a Galileia, ele estava tentando ensinar os seus discípulos o caminho da cruz, que infelizmente hoje a gente só quer cantar de glória. Olha, se o padre chegasse aqui para falar, para cantar, para louvar, para falar em línguas, tremer, esmaiar aqui, como ia ser bom. Mas o padre fala de cruz, fala de renúncia. Queridos cristãos, vale a pena ler um livro do Joseph Ratzinger, né? Dogma e Anúncio. Tem o último texto, né, desse livro começa com uma pergunta: será que ainda vale a pena ser cristão? Seria bacana se você puder ler esse texto, é muito interessante. Infelizmente, queridos, nós estamos caindo, né, no relativismo, diz o Papa, na época que ele escreveu, ainda era cardeal. Estamos caindo no relativismo cristão. Todo mundo é cristão, mas quando espreme, não dá um caldo. Porque Jesus está aqui, querido, tentando ensinar os 12. Porque se ele conseguir convencer os 12 que o caminho é pela cruz, ele sabe que esses 12 já vão fazer uma transformação no mundo. E olha, enquanto Jesus falando de cruz, eles estavam em outra maré. O que eles estavam discutindo pelo caminho, Lara? Olha, tá vendo, Maria? Enquanto Jesus falando de cruz, eles chegaram, eles ficaram com medo de perguntar qualquer coisa, mas eles estavam com medo por quê? Vocês sabem por que eles estavam com medo de fazer pergunta a Jesus? Eles estavam com medo da resposta de Jesus frustrar as ideias deles. Eles estão pensando que vão chegar a Jerusalém para assumir o trono. Lembra do capítulo 20, versículo 20 de Mateus? Quando a mãe daqueles dois apóstolos, Tiago e João: ó Jesus, quando o senhor chegar lá, lembre desses 2 meus filhos. Olha, Senhor, coloque um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus olha para a cara da mãe, porque mãe muitas vezes é puxa-saco dos filhos, né? Só quer o melhor para os filhos. Um dia mesmo desse eu cheguei em casa lá cansado, dor de cabeça. A minha mãe olhou para a minha cara e falou: meu filho, por que você não desiste dessa vida? Negócio de ser padre é muita dor de cabeça, você só anda com a dor de cabeça. Eu falei: pois é muito fácil renunciar. Queridos, a renúncia é para os fracos. Lembra do que Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Está vendo? Não é fácil ser cristão não, gente. Dói, mas pode ter certeza que há uma alegria na alma da gente por esse ofício. E olha, eles estão discutindo o evangelho. A gente fica, quando eu estava essa semana meditando esse texto, seu diácono, eu ficava pensando assim: eita, por que o evangelista não colocou o teor da conversa? Por que não colocou para a gente pelo menos dizer alguma coisa lá na missa, né? Eles estavam discutindo quem era o maior, mas não disseram o que eles estavam dizendo. A gente fica tentando intuir. Eu fico tentando imaginar o seguinte: Pedro, porque Jesus disse que ele ia assumir, sobre ele Jesus iria fundar a sua igreja, né? Jesus falou para Simão Pedro: Simão, receba, Simão, as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, Simão Pedro. Aí eu fico tentando imaginar assim, ó:
Então Simão Pedro, ao chegar lá, certamente para ele já era garantia de um cargo de alta confiança. Não sei lá, uma secretaria de renome, né? Vamos tentar traduzir para o nosso tempo. Qual é a secretaria mais importante numa prefeitura? Vocês sabem? Nem eu. Eu queria que vocês dissessem. Para a gente tentar entender, não é? Então Simão Pedro certamente deve ter pensado assim, um cargo de muita confiança. O outro, Judas Iscariotes, ele era o responsável pela bolsa do dinheiro. Né, Santiago? Então eu fico imaginando que ele lá na conversa com os 12, ele deve ter dito, olha, Jesus me confiou o dinheiro, né? Então quando nós chegarmos lá, eu vou ser um tesoureiro do império. Lembra do capítulo 12 do Evangelho de João, quando ele ficou triste porque a mulher quebrou um frasco de alabastro, né, de perfume caríssimo, e lavou os pés de Jesus, e ele diz, Jesus, que prejuízo, poderia ter vendido, poderia ter pego o dinheiro e dado aos pobres. Olha, por que Judas queria o dinheiro poderia ter pego o dinheiro? Porque se colocasse na bolsinha dele, ele lembra que foi ele que vendeu Jesus por 30 moedas? Ou seja, ele só queria lucrar com as coisas. Tiago e João, estes lá no capítulo 17 de Mateus, diz que eles participaram da transfiguração de Jesus. Ou seja, Jesus permitiu que estes dois, juntamente com Simão Pedro, pudessem vislumbrar a glória do céu. Então, certamente, eles deveriam ser aqueles que iam intermediar, o diálogo de Jesus com os outros povos. Uma espécie de embaixada imperial, alguém do gênero. Então não é difícil entender essas coisas. Eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus, quando chega, eu fico tentando imaginar como Jesus deve ter ficado decepcionado. Essa cambada não está entendendo nada. Como hoje, queridos. Pensa numa tristeza que dá no padre, quando a gente tem a obrigação de ficar só batizando. Chega, todo mundo toma água. Aí saiu daquela porta, você nunca mais vê o infeliz. Nunca mais. A mãe, começa até a participar da missa para enrolar o padre. Olha, ela é de igreja. Você sabia, diácono, que isso existe, Maria? Começa a participar uma semana, vem na outra, aí depois chega, olha, eu queria batizar minha filha. Você é de igreja? Ou você não viu não, padre? Domingo eu estava na missa. Na outra semana o senhor não me viu não, lá naquele banco. Aí chega, batiza e depois, Você sabia que existe essa malandragem? Cristianismo ninguém quer mais abraçar, queridos. Por isso eu quero dizer do fundo do coração, não brinque de religião, não brinque com Jesus Cristo, não brinque com sacramentos, não brinque com aquilo que é sagrado, queridos. Não brinque de ser católico, porque infelizmente você deprecia a igreja de Cristo e mostra uma imagem de uma igreja que não existe. Queridos, a igreja católica é muito cara para brincar de ser católico. Não dá, não pode. Católico pode tudo. Quem falou isso? Onde é que está escrito? Qual é o documento que diz que católico pode tudo? O problema é que esse povo que vem à igreja só preocupado, se fala assim, vai ter uma preparação, já fica logo preocupado. Quantas horas? Se for de 1 hora, 2 horas, eu não quero. Coitado do padre, tem que passar 10 anos estudando para ser padre, está vendo? Imagina se o padre quisesse ser padre do mesmo jeito que esse povo quer se preparar para batizar seus filhos. Ia ser uma papagaiada na igreja. Queridos cristãos, não é fácil ser cristão, não. É por isso, queridos, que há rivalidades.
Diz a segunda leitura de hoje que há inveja. Alguém que está tentando viver bem a fé, aí vem aquele outro gaiato e fala: só quer ser bonzinho para o padre, só quer ser, olha, é um puxa-saco do diácono. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa, eu sei que isso vai causar até divisão, mas tudo bem. Quer ver uma coisa que causa inveja, aborrecimento na igreja? Aquele frei que chama Gilson, aquele frei que acorda, que consegue fazer os paroquianos do Bom Jesus 4 horas da manhã levantar para rezar. O padre Clóvis, coitado, não consegue fazer isso. Se o padre Clóvis convocar 4 horas da manhã, vamos ter uma missa na igreja, eu não sei se surtiria tanto efeito. Aí fica com inveja do coitado do frei, porque consegue levantar um monte de gente 4 da manhã para rezar o rosário. Aí porque não tem coragem de acordar de madrugada para rezar, fica falando mal do homem, tá vendo? Isso é inveja. Olha, rivalidade, competição. Se você não concorda com alguma coisa, tudo bem, mas a gente precisa olhar para o lado bom das coisas. Quantas pessoas que chegam e dizem: ô padre, como é bom, como é gostoso rezar pela madrugada, lembrar de Deus. Olha, isso é bom. Então vamos louvar por aquilo que há de bondade no outro. Na igreja tem alguém que se destaca com alguma atividade, o outro, porque não se destaca, fica com raiva, fica todo empantufado. Poderia agradecer a Deus, porque a igreja não é nossa, é de Cristo. Oh, queridos, o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo também já falava dessas rivalidades que na comunidade de Corinto existia. Mas ele dizia uma coisa muito interessante: olha, queridos irmãos, embora somos muitos, formamos um só corpo. A igreja é uma só. Somos diversos nos membros, cada um ocupando o seu ofício. Quer ver como eu fico feliz quando eu vejo alguém que canta bonito a liturgia? Olha, eu fico ali só me vibrando de alegria, porque certamente nos faz rezar melhor. Quando alguém toca, sabe harmonizar as notas com a voz daquele que canta a liturgia, é muito lindo. Quando um catequista sabe bem instruir os seus catequizandos, isso anima a fé, dá luz à igreja, porque tudo isso, queridos, é para Deus, não é para nós. E a gente fica logo empantufado, porque eu não consigo me destacar. Na igreja não é lugar de destaque, não. Na igreja é lugar de serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E mais do que isso, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus não disse que é pecado ocupar o primeiro lugar, viu, diácono? Ele não disse isso. Ele usou apenas uma condicional: se queres ocupar o primeiro lugar, seja servo de todos. Ou seja, se você quer ser grande, sirva, porque a grandeza para o reino. Veja o capítulo 22 de Lucas, versículo 27. Eu estou em vosso meio como aquele que vos serve. E Jesus serviu mesmo. O capítulo 13 do Evangelho de João mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, quem quiser ser grande na comunidade, deve ser quem serve. Por exemplo, o ministério sacerdotal não é para o padre, é para a igreja. O ofício de ser sacerdote não é para mim, não, é para a paróquia. O padre não pode se envaidecer quando alguém levanta a bandeira dele. Reze, agradeça a Deus e fala: isso não é meu, é dele, é para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Oh, queridos, graças a Deus essas coisas não acontecem por aqui. Ninguém fica empantufado com o outro porque alguém faz algum serviço nessa paróquia. Graças a Deus. Acho que não, né, Neide? Não.
Isso é coisa lá do Japão, da Fukushima, sei lá, da Quinchina, né? Da Fukushima não, é da Quinchina. Oh, queridos, eu fico feliz quando eu vejo alguém com tanto amor fazendo as coisas nessa paróquia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ali na cozinha do salão da paróquia, eu fico feliz quando eu vejo aquelas mulheres fazendo algumas coisas para arrecadar algum fundo para a paróquia, e elas fazem com tanto amor, com tanto carinho. Oh, que coisa fabulosa! Agora pensa como eu fico triste quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa por obrigação. Ave Maria! Por obrigação as coisas não vão não, gente, nem rende. Pode ter certeza. Não é triste o padre quando vem para a paróquia para celebrar a missa com a cara feia? Olha, no dia que o padre chega com a cara feia é porque está com dor de cabeça, viu? Tá? Mas é feio. A gente deve servir a Nosso Senhor com alegria. Então, quando você vier fazer qualquer serviço à igreja, venha com amor. Como é bonito ser um ministro da comunhão eucarística, e que faz com zelo, e que cuida das coisas. Isso edifica a igreja. Olha, queridos, para não ficar longo, eu encerro esse evangelho, Jesus dizendo que quando eles estavam falando de mania de grandeza, ele colocou uma criança no meio deles. Vocês sabem por que Jesus colocou uma criança? Será que Jesus estava dizendo, sejam infantis como essa criança? Será, seu diácono? Não. O que Jesus queria é que os apóstolos voltassem à fonte da pureza, voltassem atrás àquele tempo onde não havia maldade, orgulho, inveja, quando a criança sabia brincar e não tinha inveja de ninguém, e ainda quando discutia entre um ao outro, daqui a um minuto já estavam brincando de novo, porque a raiva não permanecia no coração. Jesus, quando coloca essa criança, queridos, é para dizer também para nós que a gente deve voltar à pureza da infância, né? Quando a gente não tinha maldade no coração, nem orgulho, nem vaidade, nem soberba, nem raiva, nem ódio de ninguém. Vamos, portanto, queridos, aprender com essa liturgia de hoje. É um ensinamento para todos nós, para que a gente possa viver uma semana feliz. Se tem alguém que você não se simpatiza, olha, ter simpatia ou antipatia, problema é seu. Agora não deixa de agradecer a Deus se essa pessoa exerce alguma função na paróquia que edifica a igreja, viu? Tá bom? Isso vale para o padre, isso vale para todos nós. Que Deus abençoe a todos nós, queridos. Que a gente não tenha essa mania de grandeza. Sejamos humildes. Deus resiste aos soberbos. Leia o capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Mas ele se abre aos humildes. Inclusive a oração dos humildes chega ao céu. A oração dos orgulhosos não passa do teto da sua casa. Pode ter certeza. Que Deus nos abençoe e que essa liturgia de hoje nos faça bons cristãos. Que a gente possa fazer uma autoanálise nessa semana. O que eu preciso melhorar para ser melhor cristão? Todos nós precisamos, a começar do Padre. Vamos olhar para dentro de nós e pedir a graça ao bom Jesus que nos ajude a crescer como bons cristãos. Assim seja.